Liga da Justiça é uma das grandes animações dos anos 2000. Em um vídeo anterior, eu mostrei como esses heróis acabaram se reunindo e como aquele episódio onde eles se reuniram era excelente. Tão excelente quanto é o episódio que encerra a primeira temporada de Liga da Justiça. E é por isso que no vídeo de hoje vamos falar do arco final da primeira temporada de Liga da Justiça, Nos Tempos de Savage. Nos Tempos de Savage é o arco que encerra a primeira temporada de Liga da Justiça. São 3 episódios que apresentam um dos grandes vilões do universo DC nas HQs, o Vandal Savage. É a primeira aparição do Vandal Savage nesse universo. E nessa primeira aparição não é explicado quais os poderes dele, mas em resumo o Vandal Savage é imortal. E no arco Nos Tempos de Savage, o Vandal Savage toma o lugar de Hitler e conduz a Alemanha nazista para a vitória na Segunda Guerra Mundial. Nos Tempos de Savage começa com a Liga da Justiça voltando de uma missão, sendo levada pelo Lanterna Verde. Quando eles estão chegando na torre de vigilância, aparece um clarão no céu e a torre some. Então, os heróis são conduzidos pelo Lanterna Verde até a Terra e notam grandes diferenças. A começar porque os edifícios de Metrópolis, nos Estados Unidos, estão com cartazes com referências ao nazismo. Tudo isso é muito suspeito e os policiais dessa nova realidade acabam atacando os heróis da Liga da Justiça, que são resgatados por uma versão do Batman que nasceu naquele universo. Um universo em que os alemães ganharam a Segunda Grande Guerra. Cabe salientar aqui que dos 7 heróis originais da Liga da Justiça, apenas o Batman não aparece nesse episódio. Na verdade, ele até aparece, mas ele não tem tanta relevância. E essa nova versão do Batman, que surge no episódio, explica toda a situação daquele universo e fala sobre os planos que Vandal Savage tem de viajar no tempo. Aí você pode se perguntar, como é que essa realidade toda se alterou e apenas o Batman está diferente? Bom, é importante ressaltar aqui alguns pontos. Primeiro, o Caçador de Marte, o John Jones, fala que provavelmente o Anel do Lanterna Verde protegeu ele de qualquer interferência que aconteceu. Segundo ponto, o Savage é imortal. Então, em dado momento em um futuro, o Savage descobre que a melhor maneira dele conquistar e dominar o mundo seria ele sendo o governante do partido nazista na Segunda Guerra. Então, do futuro, ele manda informações privilegiadas para o seu eu do passado. Então, naquele universo, é como se o Batman que a gente conhece nunca tivesse existido, porque o Savage alterou o passado mandando informações para a sua versão do passado. Há quanto tempo este regime está no poder? Desde a Segunda Guerra. Mas nós ganhamos a guerra, não ganhamos? Não. Foram eles. Com o Savage do passado assumindo a liderança do governo nazista, os alemães tinham informações privilegiadas. E essas informações permitiram que o exército do governo nazista conseguisse vencer a Segunda Grande Guerra. Graças à ajuda do Batman alternativo, os heróis da Liga da Justiça conseguem invadir um centro de pesquisas do Savage, encontram a máquina do tempo e conseguem voltar no tempo para o período da Segunda Guerra Mundial. Não é explicado em que ano que eles estão, mas como a Segunda Guerra terminou em 1945, então provavelmente eles voltaram para o ano de 1945. E logo que eles chegam no passado, eles já começam arrebentando tudo. Mas por questões de necessidade, eles acabam se separando. Superman, Mulher Gavião e Flash ficam no fronte principal de batalha. Então, basicamente, eles ajudam os soldados das tropas aliadas. Parece até que a gente está num filme de guerra. Nem tanto. Esse ponto é bastante interessante porque ele mostra uma coisa que eu acho relevante. O fato de que os heróis da Liga, principalmente o Superman e o Flash, são nerfados na animação. Isso é um fator bem positivo. Porque, na realidade, se a gente pega o Superman e o Flash overpower, eles poderiam acabar com a guerra a qualquer minuto. Já que eles lutam com o exército dos aliados, ao lado das tropas, ao lado dos Gaviões Negros, que é uma referência ao herói Gavião Negro, que até então não tinha aparecido em Liga da Justiça. E mesmo sendo os nazistas do outro lado,
Os heróis da Liga ainda são heróis, então eles não matam, eles só derrubam os aviões, explodem algumas coisas, mas não fica claro que eles atacam para matar. O que é bem diferente, por exemplo, do universo DCEU nos cinemas, em que o Superman está lutando em Metrópolis e não está nem aí para a destruição que causa. A Mulher Maravilha vai com o Caçador de Marte até Berlim, capital da Alemanha, porque lá ele acredita que é onde haja respostas para tudo o que está acontecendo. É nessa viagem que a Mulher Maravilha se encontra com o Steve Trevor, que é um dos interesses amorosos da Mulher Maravilha. O Trevor, vale lembrar que ele é uma espécie de espião e ele invade lá um centro alemão de pesquisas e rouba um gadget, um aparelho capaz de interceptar o sinal de transmissão dos nazistas. A Mulher Maravilha para salvar o Steve Trevor, eles têm um bromance ali, e o Caçador de Marte vai até o QG nazista para descobrir o que está rolando ali. E é lá dentro desse QG que o Caçador de Marte descobre que o Hitler está congelado. Então não é o Hitler que está comandando o exército. É, na verdade, o Wendell Savage. Acho proibido alguma coisa. De todos os heróis que voltaram para o passado, o que mais passou perrengue foi o Lanterna Verde. Porque o Lanterna Verde já vinha sem bateria no seu anel. Então, quando chegou no passado, foi logo ele ficou sem poderes. Só que diferente do Hal Jordan, que é o outro Lanterna Verde, que era piloto, o John Stewart, ele era fuzileiro naval. Então, é logo ele consegue um grupo que é meio estilo Bastardos Inglórios. São 5 caras que estão lá na Alemanha atirando em nazista. E nesse inteirinho a gente tem 3 grupos de heróis fazendo missões diferentes e todos têm seu tempo de tela, todos são bem desenvolvidos e todos contam muito bem suas histórias. Eu diria que talvez o herói mais esquecido aqui seja até o Superman, porque o Superman numa guerra, mesmo o Superman da Liga sendo nerfado, se ele quisesse, ele poderia ainda acabar com tudo, porque são só seres humanos do outro lado. Já a Mulher Gavião tem esse ponto com os Gaviões Negros. O Lanterna tem a sua dificuldade por estar sem poderes. A Mulher Maravilha nem se fala, porque ela encontra o Steve Trevor. Enfim, todos são bem desenvolvidos, todos têm as suas histórias contadas. Apesar de pegar um fato histórico, o episódio de Liga da Justiça ele vai mudar um pouco algumas características. Por exemplo, é bem famoso que os alemães tentaram invadir a União Soviética, mas não tiveram sucesso. Nessa história aqui da Liga da Justiça, no entanto, o Savage resolve invadir os Estados Unidos, que é uma coisa que não aconteceu na vida real. Então, eles fazem essa pequena mudança. E o plano do Savage, assim como na vida real, também não deu certo, com um pequeno acréscimo. Cada herói da Liga da Justiça deu o seu jeito de fazer com que a invasão aos Estados Unidos não acontecesse. A Mulher Maravilha estava com o Steve Trevor, que tinha o Gadget. Eles deram um jeito de salvar aquele Gadget e tinha um nerd de 1945 que conseguiu decifrar o código que conseguiu decifrar a mensagem. Então a Mulher Maravilha voou e foi até os Estados Unidos tentar impedir o ataque. Mulher Gavião, Flash e Superman sabem da invasão aos Estados Unidos devido ao Caçador de Marte, que voou de Berlim até eles para avisar. Daí o Flash correu pelo Atlântico e avisou as tropas americanas. E o John Stewart, que era o que estava mais ferrado, pegou lá os seus bastardos inglórios, invadiu um dos aviões que ia levar o Savage até os Estados Unidos e saiu na mão com o Savage. No final das contas, a Liga da Justiça vence, passa o tempo que era predeterminado que eles poderiam ficar no passado e eles voltam para o presente. Aí surgem algumas dúvidas. Por exemplo, o Savage deu informações privilegiadas para o seu eu do passado e isso mudou o futuro que a gente conhecia. Certo? Beleza. A Liga da Justiça influenciou na Segunda Guerra. No entanto, quando eles voltam para o futuro, a realidade estava como estava antes. O que é uma coisa bem provável, porque se toda uma história do passado mudou, provavelmente o destino deles próprios também iria mudar. Mas se a gente não se apegar a esse tipo de paradoxo, esse episódio é um excelente encerramento de temporada. Ele conta com um bom roteiro, conta com boas referências,
Mas e você? Assistiu já esse episódio? Gosta desse episódio? Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário sobre o que você acha sobre a Liga da Justiça e mais especificamente sobre esse episódio. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até a próxima.